Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Nós temos o texto tremendo, Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Nós vamos ler até o versículo 33. Já está aqui na televisão, tá bom? Eu vou ler os versos pares, os irmãos lerão os versos ímpares. Vamos aproveitar aqui o televisor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém. Você pode se assentar. Em algum momento da vida, a gente já sentiu medo. Em alguma ocasião da vida, a gente já foi dominado por esse sentimento de não saber o que fazer e de não ter o chão para pisar. A vida, ela muitas vezes nos leva para uma experiência que a gente nunca mais se esquece. Muitas vezes, nós já entramos em situações que isso nunca mais saiu da nossa lembrança. Foram momentos de sermos arrebatados na respiração, ficar sem fôlego, ficar com o coração batendo fora de compasso, quando a enfermidade, quando um parente vai fazer uma cirurgia, é enfrentar um acidente, é enfrentar uma ocasião que a gente não tem resposta para dar para a família. Quantas vezes eu dormia e na madrugada acordava porque do dia seguinte eu não sabia o que eu ia fazer. Eu falei: Senhor, tu tens que operar porque eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Só quem experimentou, porque não tem jeito, quer você pense que isso não é real, mas a verdade é que isso faz parte da nossa caminhada aqui na Terra. Isso faz parte do nosso crescimento, amadurecimento. Tem coisas que nós mesmos que provocamos os problemas, mas tem coisas que nós somos solapados pelas circunstâncias. Os discípulos estavam com Jesus, haviam presenciado um momento maravilhoso. Jesus tinha alimentado quase 15 mil pessoas, fora mulheres e crianças, porque, segundo o costume judaico, não contavam. Os discípulos estavam maravilhados. Jesus alimentou a multidão, todo mundo feliz. Aí Jesus falou o seguinte: olha, passe para outra banda. E nesse momento que os discípulos estavam indo com o barquinho, Jesus foi para o monte orar. Chegado na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com os discípulos. Mas quando os discípulos saíram com o barquinho, a viagem estava tranquila. A viagem estava tranquila. Quando Jesus mandou eles entrarem no barquinho para atravessar, o mar estava tranquilo. Mas, de repente, aquele mar era um mar que era solapado pelos ventos. E como ficava muito abaixo do nível do mar Mediterrâneo, o vento entrava ali e não conseguia sair facilmente, senão
que levantasse as águas. E lá estavam os discípulos, foram surpreendidos por uma circunstância. Estava tudo bem, de repente tudo mudou. E não é assim que acontece com as nossas vidas? Está tudo bem. Aí você diz assim, mas estava tudo bem. É assim mesmo, de repente muda tudo. De repente você vai experienciar coisas que você nunca sentiu na sua alma. A irmã de Deus pode ter experiência para falar sobre isso. Estava tudo bem, né, Edileuza? De repente tudo mudou, não foi? Né, Amanda? É assim que é a vida. Os discípulos foram para uma ordem de Jesus, mas chegou no meio do mar a tempestade. E quando a tempestade veio desespero. Veio desespero. O pastor Ademir sofreu um acidente e quebrou a bacia. Estava tudo bem, tomou um tombo em frente à minha casa, mudou a vida dele. De repente, o negócio mudou a vida de todo mundo. E a gente também entrou na prova. Não foi só o pastor Ademir, foi todo mundo entrou na prova. E o médico falou, olha, aqui não tem como socorrer não. Você vai ter que ir para o Miguel Couto. E uma correria. Estava tudo bem, mas de repente tudo mudou. Eu quero dizer para os irmãos que aqui nós também sofremos as tempestades da vida. As tempestades do dia a dia. Não as tempestades que molham, não as tempestades que vêm nos submergir, mas as tempestades que nos tira a alegria, nos tira a força, nos tira o ânimo. Tempestades que entram na nossa casa e desorganiza o nosso programa, o nosso dia a dia. É a tempestade, o cara estava bem empregado, de repente ficou desempregado, tinha tudo, de repente ficou sem nada. É a tempestade da vida. Nós enfrentamos isso. Eu encontro vários amigos, vários colegas dizendo o seguinte, eu tenho andado triste. O que aconteceu? Alguma coisa se instaurou e trouxe sofrimento. Nós somos pessoas que somos vazados pelos momentos, pelos sentimentos. Nós somos seres vazados porque nós ouvimos, vemos, sentimos. Então nós temos dentro de nós uma área dentro do cérebro que também produz tristeza quando nós ouvimos e vemos coisas que não nos fazem bem. Isso faz parte da vida. Os discípulos estavam bem, estavam tudo tranquilo, estavam alegres, tinham acabado de ver um milagre acontecendo. De repente, desespero, medo. E acontece isso. Irmãos, a graça de Deus é tão maravilhosa, que Deus não te abandona nunca. Deus não me abandona nunca. Deus não abandona o seu povo nunca. Você pode estar na tempestade da vida que for. Você pode estar enfrentando o pior momento da sua vida. Você pode estar cheio de medo. Mas eu quero te dizer, Deus vai ao seu encontro. Você não vai naufragar nessa tempestade em alto mar. Pode ter certeza que Ele vai segurar na sua mão. Ele vai segurar e vai segurar firme, porque você não vai submergir. Ele está contigo. Ele está contigo. Ele vai contigo. Aonde você estiver, Ele vai ao seu encontro. Amém? Ele vai ao nosso encontro. Nós aprendemos com a palavra de Deus que a vida pode nos levar a uma condução de sentimentos, de angústia, de tristeza, de dor. É duro você ver um filho passando mal, passando por uma cirurgia. É difícil traduzir, interpretar o coração de uma mãe, ver um filho sofrendo. É difícil, mas muitas vezes tem que passar por isso. E se você já passou, você sabe o que eu estou falando. Se você já passou, você sabe o que significa, nessa hora, perder chão. A gente não pode se esquecer que esse Deus, Ele está conosco em todas as circunstâncias da vida. Ah, pastor, mas eu fiquei com medo. Fica assim. Crente tem medo? Tem medo também. Ué, por que não tem? Tem medo. O testemunho da Vânia aqui é um testemunho que, se for considerar
por algumas pessoas. É o fim da vida, acabou. Deus está contigo, minha irmã. Ele é o teu Deus, Ele vai à tua frente. Ele diz, você é minha. Eu vou consertar os caminhos tortos, endireitar os caminhos que estão tortos. A nossa experiência, a gente nunca esquece quando foi que o Senhor nos livrou. Todos que viveram esse momento sabem, naquele momento, Deus operou um milagre. Naquela hora, Deus operou um milagre. Não estava ao alcance dos discípulos. Eles perderam completamente a condução daquele barco, a direção daquele barco. Eles desesperados, com medo. Mas a Bíblia diz que Jesus ia na direção deles. Você entende isso? Ele vai na direção, Ele vai na tua direção. Vento forte, vento frio, mas Ele vai na tua direção. Ele vai ao teu encontro. Sentir medo é um sentimento comum. Sentir medo significa que você está vivo. Se você não sentisse medo, é que você não estaria vivo. É que você está vivo. Mas o seu medo é uma forma de você passar a confiar em Deus. Confiar em Deus. Eu confesso, irmãos, que muitos querem desumanizar o ser humano porque se tornou crente. Crente é ser humano. Crente sente. Se você não sentir, você está morto. Se você chora, se você tem reflexos e tem momentos de viver aquela coisa nostálgica, porque você está vivo. O Evangelho não te desumaniza, não. O Evangelho te dá força para você interpretar seus sentimentos e dizer, Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Seja qual for a luta, seja abandonado, traído, seja não aceito, nasci no lar pobre, vivi com conflitos e dificuldades e dilemas, não importa, Deus cuidou de mim. E são as tempestades. Ela vem para as pessoas que têm meia idade, mas vem para pessoas que já nascem nessa tempestade. É a vida. A vida é assim. De repente estava bem, começou a ter alta de pressão, baixa de pressão, problema do coração, problema... Irmão, por que você está vivo? Isso faz parte da vida. São as tempestades. As tempestades da vida. Situações que nós somos acometidos. Às vezes eu ouço pessoas falando, bem que eu podia ser assim, podia ter nascido num lugar assim. Nós não podemos fugir dessa realidade. Quando Jesus foi ao encontro dos discípulos, a coisa mais maravilhosa foi essa. Eles não esconderam o que estavam sentindo. A Bíblia diz que ficaram cheios de pavor. Por quê? Eles nunca tinham visto uma coisa como aquela. Numa tempestade daquela, o barquinho sendo varrido para um lado para o outro e o vento forte, uma pessoa andando. É de assustar mesmo. Isso não é fácil, não. Aí Pedro fez uma pergunta, Senhor, uma pergunta super sincera. Se Tu és mesmo, manda eu ir ter contigo. A pergunta de Pedro foi uma pergunta corajosa, porque ele queria sair daquela situação. Muitas vezes você está nessa tempestade e não vê, né? Você olha assim, será que é Jesus mesmo? Irmão, a gente, seja sincero, não é? Será que Deus vai vir mesmo? Não estou vendo sinal nenhum. Eu já falei aqui que quando era adolescente eu dormia na sala e eu tinha medo, porque meu pai deixava a capa em cima de alguma coisa. Quando eu acordava de madrugada eu achava que era um homem me olhando. Você já viu que o medo produz coisas abessas? Coisas que não existem? O medo produz coisas que não existem. Eu comecei a ver coisas que não existiam, mas é o medo que produz isso. E eu não queria encarar aquele negócio que eu achava que estava olhando para mim. Eu falei, não vou encarar, tem um troço alto em cima de mim, não vou. O medo começa a produzir essas sensações.
Os discípulos fizeram a mesma coisa. Jesus que via, foi o fantasma. É o fantasma, mas não era não. Mas isso faz parte dos nossos sentimentos. Talvez você esteja hoje no meio dessa tempestade e você não vê saída, como os discípulos não viram saída. Mas pode ter certeza que Jesus vai ao seu encontro. Pode ficar tranquilo. Ele não vai deixar você ser submergido. Não vai deixar não. Se nós fôssemos enumerar aqui quantas pessoas já passaram por isso, quantas pessoas já viveram isso, gente, seria a coisa mais gostosa do mundo um dia a gente tirar para falar. Como nós cresceríamos ouvindo um irmão, outro irmão, um momento de dor. Eu me recordo de uma época que o pastor Humberto quase morreu. Não foi, pastor Humberto? Imagina o sofrimento de Valéria, o sofrimento desse homem, o tempo que ele ficou no hospital. É assim, a vida, ela nos leva a campo de experimento terrível. Mas Jesus foi ao encontro dele. Pastor Humberto chegou até a dizer que ele morreu e ressuscitou, né? É assim que Jesus faz. Sabe, irmãos, eu não quero pregar um evangelho, eu quero pregar um evangelho do dia a dia para você. Seja qual for o seu problema, nós somos pessoas comuns. Porque o meu problema não é o teu problema, mas o nosso problema é problema de Deus. Ele vai ao nosso encontro. Pastor, estou na tempestade. Fica firme. Pastor, estou vendo fantasma. Tudo bem, daqui a pouquinho a visão vai melhorar. É Jesus que está aí no seu encontro. Ele está aí no seu encontro. Não perca a sua fé. Eu quero que você se ponha de pé. Eu quero orar por você. Com toda sinceridade, irmãos, hoje eu gostaria muito que você que está pedindo por uma causa, está pedindo por uma situação, sabe, dentro de você, fora de você, não importa. Quando eu falo dentro de você, seja um problema com você. Fora de você, talvez seja um problema da tua casa, da tua família, do teu trabalho. Sabe, se você quer nessa noite fazer algo especial, eu quero orar com você aqui no altar e pedir para Jesus vir no meio dessa tua tempestade. Seja um problema seu, problema da sua família, vem aqui no altar que eu quero orar contigo. Eu tenho certeza que os planos de Deus vão acontecer. Sai do seu lugar com fé. Eu preciso tanto quanto vocês. Não pense porque estou aqui na frente que eu sou melhor. Não sou melhor coisa nenhuma. A questão aqui é de ordem. Deus me colocou aqui para fazer isso. Mas eu já estou aqui também na condição, carecendo dessa graça, precisando dessa misericórdia. Que Ele entre, que Ele faça, que Ele possa trabalhar. Pode chegar aqui, irmãos, há aqui espaço aqui. Em nome de Jesus, nós possamos estar juntos aqui nesse momento. Possamos estar sentindo. Possamos estar juntos, sentindo. Arachurianda laias, oh, decomana show. Ah, quanto nós precisamos da tua presença, Senhor. Quanto nós precisamos, Senhor, do teu agir, do teu tocar. Quanto nós precisamos, Senhor, de ter verdadeiramente esse problema, essa causa sendo transformada, meu Pai. Eu oro, Senhor Deus, porque Tu és o Deus que conhece os corações, Tu és o Deus que conhece a vida, Pai, dessa mãe, desse marido, dessa esposa, desse filho. Esse problema que afeta, esse problema, Senhor Deus, que tira muitas vezes o sono, que tira a paz. Essa pessoa não pode receber um telefonema que o coração dispara, mas Tu és o Deus
que venha ao encontro daqueles que estão na tempestade da vida. Senhor, Tu podes agora acalmar o vento e o mar. Tu podes, Senhor Deus, dar aos Teus servos essa bênção de sentir o Teu poder como os discípulos sentiram, de poder ver as águas, ver o mar, Senhor Deus, entrar em bonança. Espírito Santo, eu oro neste momento que essa tempestade, Senhor Deus, se acalme agora, que esse vento forte, a fúria do mar, seja acalmada agora. Pensamentos, acontecimentos, traumas, ocasiões, tudo que aconteceu sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse homem, sobre essa mulher. Senhor, nós não queremos ser aqui pessoas para ficar de fingimento, ficarmos, Senhor Deus, dizendo que está tudo bem, mas nós precisamos do Teu agir. Estava tudo bem, tudo mudou, mas nós precisamos, Senhor, nos ajude, socorre-nos, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Os discípulos gritaram, nós estamos gritando: Senhor, socorre-nos, ajuda-nos. Precisamos, Senhor, de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Venha ao encontro do Teu servo, da Tua serva, Senhor. Pai, Tu podes nessa hora fazer essa intervenção. Jesus, abençoa esse coração, abençoa, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação. Espírito Santo, eu entrego a Tua igreja lá, Churianda Laias. Eu entrego a Tua igreja. Eu entrego, Senhor, cada um. Eu entrego, Senhor. Para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, que esse altar seja regado agora com o Teu poder. Esse altar seja regado agora, Senhor, com a Tua presença. Ajuda, Senhor, essa causa, essa luta. Nós somos, Senhor, dependentes de Ti. Ajuda, Senhor. Espírito Santo, nos dê o Seu renovo. Nos dê, Senhor Deus, uma palavra profética essa noite, Senhor. Que possamos sair daqui transformados, Senhor. Nos dá, Senhor Deus, uma palavra que mude a nossa vida, Senhor. A tempestade não é maior que o Senhor. A tempestade não é maior do que aquele que está à nossa frente, igreja. O Senhor está conosco. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe. Não saia daqui sem antes sentir que você foi tocado. Deus tocou e Ele vai agir. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o nome do Eterno. Glória a Deus.